Você já se sentiu estranho ao ouvir alguém falar de Jesus? Ou de repente alguém te chamou para um culto e você até gostou do culto, mas na hora do apelo final você pensou: não tem como eu aceitar Jesus, a minha vida está toda errada, tenho que me acertar primeiro. Você não gostaria de ter algumas informações que te ajudassem a tomar uma decisão? Vem comigo que eu vou te passar 3 informações que vão ser um divisor de águas na sua vida espiritual. Fala galera, bem-vindos ao Cristão Pop. Eu me chamo Miguel Ribeiro e antes de entrar no conteúdo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e entregue para mais pessoas. É comum nos sentirmos confusos quando estamos nos interessando por Jesus. Nos sentirmos pessoas horríveis que não são dignas dele, um ser tão puro e divino. Nos sentirmos distantes, como se estivéssemos tendo um delírio. Isso não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Porém eu te digo, depois desse vídeo a sua visão vai mudar. Vamos lá então à primeira informação. Seguir Jesus, uma jornada de graça, não de perfeição. Na jornada espiritual de seguir Jesus, muitas vezes nos pegamos pressionados pela ideia de sermos perfeitos. A sociedade muitas vezes nos impõe padrões inatingíveis e nós mesmos nos cobramos de forma implacável. No entanto, ao examinarmos a palavra de Deus, descobrimos que Jesus não espera de nós a perfeição, e sim um coração disposto e receptivo a receber a sua graça. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, longe da perfeição, foram chamadas por Jesus e transformadas por sua graça. Pedro, por exemplo, um pescador comum, foi escolhido por Jesus para ser um de seus discípulos, apesar das suas falhas e fraquezas. Ele negou Jesus 3 vezes, mas isso não o impediu de se tornar um dos líderes da igreja primitiva e um exemplo de fé e coragem. Outro exemplo marcante é o de Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, que era um perseguidor dos seguidores de Jesus. No entanto, após um encontro com o próprio Cristo, Paulo se tornou um dos maiores apóstolos, levando o evangelho a lugares distantes e enfrentando inúmeras dificuldades. Essas histórias nos lembram que o chamado de Jesus não é para os perfeitos, e sim para quem reconhece a necessidade da salvação e decide segui-lo, mesmo em meio às suas imperfeições. A graça de Deus é o suficiente para nos sustentar em nossas fraquezas e nos capacitar a ter uma vida que glorifique a Ele. Em Lucas 5,32, Jesus mesmo disse: "Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Ele veio para os quebrantados e perdidos, os que reconhecem a necessidade da salvação. Não é a nossa perfeição que nos torna dignos do amor e da graça de Deus, e sim uma fé sincera no seu sacrifício redentor. Portanto, se você se sente inadequado, que suas falhas são grandes demais para serem perdoadas, lembre da palavra de Jesus em Mateus 11:28, que diz: "Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Ele não espera que sejamos perfeitos, mas nos convida a confiar nele dia após dia, confiando na sua graça transformadora. Que possamos então abandonar a busca pela perfeição e nos rendermos à graça abundante de Jesus, permitindo que ele nos transforme e nos guie na nossa jornada espiritual. Simples, né, pessoal? Então, não espere ser perfeito para ir até Jesus. Vá até Jesus como você está hoje. E vamos lá para a segunda informação. Aceitar Jesus, reconhecendo que ainda somos pecadores. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, experimentamos uma transformação espiritual profunda e libertadora. No entanto, essa aceitação não nos torna instantaneamente perfeitos ou imunes ao pecado. A Bíblia nos lembra constantemente da nossa natureza pecaminosa e da necessidade contínua de arrependimento e da renovação em Cristo. O apóstolo João escreve em sua primeira carta, 1 João 1,8: "Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós." Mesmo após aceitarmos Jesus, continuamos sujeitos à fraqueza humana e à tentação do pecado. Não podemos nos enganar pensando que estamos além da necessidade do perdão e da graça de Deus. Paulo, em Romanos 3,23, expressa essa realidade de forma clara e objetiva: "Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." E essa é uma verdade universal, que se aplica a todos nós, independentes da nossa fé em Cristo.
Mesmo após aceitarmos Jesus, continuamos sendo pecadores, que dependem do perdão e da misericórdia de Deus. No entanto, a boa notícia é que em Cristo encontramos perdão e libertação do poder do pecado. O apóstolo João diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nosso relacionamento com Jesus nos oferece a oportunidade do arrependimento contínuo e da restauração espiritual. Aceitar Jesus não significa que nunca mais pecaremos, e sim que encontramos um Salvador que nos ama incondicionalmente e que nos capacita a viver uma vida que o honre. É um convite para uma jornada de crescimento espiritual, na qual, mesmo em meio às nossas falhas e fraquezas, podemos confiar na graça transformadora de Deus. Portanto, que possamos continuar a reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores salvos pela graça e buscar diariamente a santificação e a renovação em Cristo. Que a nossa fé seja fortalecida pela consciência da bondade e da fidelidade de Deus, que nos ama apesar das nossas imperfeições e nos capacita a viver uma vida que o glorifica. Pois é, né, pessoal? Mesmo depois de aceitarmos Jesus, ainda continuamos sujeitos ao pecado. Não é só estalar um dedo e nos transformarmos em um anjo, não é mesmo? Mas vamos lá para a terceira informação. Liberdade em Cristo, uma chamada à santidade e não à libertinagem. A mensagem da liberdade em Cristo é uma das verdades mais poderosas e transformadoras do Evangelho. Em Jesus encontramos libertação do peso do pecado e da condenação. E somos chamados a viver uma vida marcada pela graça e pelo amor. No entanto, essa liberdade não deve ser confundida com libertinagem, mas sim entendida como uma chamada à santidade e à responsabilidade. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5:1: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Em Cristo somos libertos da escravidão, do pecado e da lei. No entanto, isso não nos dá carta branca para vivermos segundo os desejos da nossa carne. Pelo contrário, somos convidados a viver uma vida que reflita a santidade e a justiça de Deus. Paulo diz em Gálatas 5:13: Por que vós fostes chamados à liberdade, irmãos? Tão somente não useis da liberdade como pretexto para a carne, mas servi-vos uns aos outros mediante ao amor. Nossa liberdade em Cristo não deve ser usada como desculpa para desejos egoístas, mas sim como uma oportunidade de servirmos uns aos outros com amor e humildade. Jesus mesmo nos deu o exemplo máximo de como viver em liberdade e santidade. Ele viveu uma vida sem pecado, mas também foi compassivo e misericordioso com os pecadores. Sua liberdade não o levou à libertinagem, mas sim a uma vida de serviço e sacrifício em prol dos outros. Portanto, que possamos abraçar essa liberdade que temos em Cristo, mas lembrarmos que essa liberdade também nos traz responsabilidade. Não devemos usar a nossa liberdade como desculpa para satisfazermos os desejos egoístas da carne, mas sim como uma oportunidade de vivermos de acordo com os valores do Reino de Deus, amando a Deus e ao nosso próximo de todo o coração. Que a nossa liberdade em Cristo seja sempre uma expressão do seu amor e da sua graça em nossas vidas. E antes de finalizarmos, eu peço que, se você está gostando do conteúdo do canal, dos vídeos que já foram lançados, do conteúdo deste vídeo, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário para que nós possamos ser relevantes aqui no YouTube em difundir o Evangelho. Mas e aí? Depois dessas 3 informações, você já tem condição de tomar uma decisão com relação a Cristo? Eu oro para que o Espírito Santo traga sabedoria e revelação sobre as mentes e os corações de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Vinheta. Tudo de novo. Não, tá errado. É, tá certo. É verdade, vai lá. Não vai. Não, peraí. Caramba! Para que o intuito... Nossa! Nossa! Muitas vezes Ah, cachorrada! Para ver...
E coça o nariz. Ai, que dor no joelho. Tchau.